Amados irmãos, talvez deva se questionar, a liturgia diária para a missa de hoje, a qual a igreja nos convoca a celebrarmos a memória de um apóstolo por nome de São Barnabé. E nós optamos a deixar esta mesma liturgia para esta missa, que na situação própria do ritual tem as suas específicas leituras. Mas a palavra de Deus, ela serve para qualquer situação, desde que abramos o nosso coração e nos esforcemos para compreendê-la. Enquanto que a palavra de Deus fala, neste evangelho que acabamos de proclamar, que em vosso caminho anunciai o reino dos céus, porque está próximo, curai os doentes, purificai os leprosos. O que é que isso tem a ver com casamento? Um casamento, talvez, a palavra de Deus está dizendo a cada um de vocês hoje. O casamento, ele aplica um caminho a ser percorrido. E o caminho aplicado pelo casamento é um caminho muito exigente. E para trilhar esse caminho exigente do casamento, só é possível se vocês, cônjuges, souberem viver com obediência à lei própria do casamento. Aqueles que vivem com obediência à lei própria do casamento, esta lei tem o poder de defendê-los, de protegê-los. Mas se vocês viverem completamente desobedientes a esta lei própria do casamento, esta lei também tem o poder de puni-los. E a lei própria do casamento é o amor. O amor é a lei própria do casamento. E o amor é exigente. Por isso que hoje vocês, fazendo bom uso da liberdade de vocês estão aqui hoje. Derli, Rosiane, Emerson e Cláudia, Elson e Renata, Fernando e Cristina, José Reinaldo e Ana Maria, Cassiano e Geanice, Luiz Carlos e Vera, Marcelo e Rosileide, Osmar e Tatiane, Patrick e Tairine, Paulo Roberto e Regina, William e Ana Paula. Vocês estão aqui hoje por livre e espontânea vontade. E esta lei própria do casamento, que é o amor, exigirá de vocês a fidelidade e aquilo que nós chamamos de indissolubilidade. O que Deus uniu, o homem jamais separe. E lá na primeira leitura desta liturgia, está dizendo assim para nós o livro dos Atos dos Apóstolos: muitas pessoas acreditarão no Evangelho e se converterem ao Senhor. Como podemos nos esforçar para compreendermos a palavra de Deus e aplicá-la em qualquer situação? Se nesta liturgia própria está dizendo que muitas pessoas acreditam no Evangelho, nós podemos aplicar esta palavra no contexto do casamento do seguinte modo: enquanto a sociedade fala que o casamento, o matrimônio, é uma instituição falida, se vocês estão aqui é porque vocês acreditam nele. Porque se não acreditassem, não estariam aqui. E não acreditam só no casamento humano, mas vocês acreditam no casamento que é regido por uma lei natural, dada por Deus, no matrimônio, no sacramento. Poderíamos dizer que vocês acreditam tanto no Evangelho, vocês acreditam tanto na proposta do casamento, querido por Deus, que é o caminho para realizar um sonho chamado família. Vocês acreditam tanto, que vocês pedem à igreja para que divinizem um sentimento que um tem pelo outro. E aqui nós precisamos recordar, meus irmãos, que lá no livro do Gênesis está bem explícito, de forma bastante clara: Deus não criou um homem e uma mulher para que auto se ajudassem. Deus criou o homem e a mulher para que um fosse
auxiliador do outro. De outro modo, aquilo que diz respeito a propriedades próprias desta lei, que é o amor do casamento, vai dizer que a gente, para ser o auxiliar do outro, a gente só conseguirá ajudar ao outro se a gente tiver algo para oferecê-lo. Ninguém casa para ser feliz. A felicidade é fruto da convivência do casal. Porque o casamento, ele é regido por duas histórias. A história da mulher, a história do homem, e essas duas histórias é a bagagem que quando casarem vão encontrar na vivência do dia a dia. Muitos homens marcados pelos traumas da sua história, muitas mulheres marcadas pelos traumas da sua história, mas o casamento não é o momento para vocês conhecerem um ao outro. O casamento é o momento ao qual vocês precisam demonstrar a certeza que já se conhecem um ao outro. Porque depois de casados, se você descobrir alguma marca da história do seu cônjuge, já é tarde demais. Deveria ter descoberto e conhecido a história antes do casamento. Por isso existe o tempo do namoro. Por isso existe o tempo do noivado, que é o tempo do conhecimento. O casamento implica o comprometimento. Conheci o meu cônjuge, aceito como ele é, aceito a sua história, e eu não tenho interesse em fazer mudá-lo, mas eu tenho interesse com as minhas atitudes, ele pode viver diferente ao meu lado. Se você está casando achando que nesse tempo de namoro, esse tempo de noivado, o tempo de história juntos, alguns casais já com filhos, achando que casar, receber da igreja o sacramento do matrimônio, vai mudar a outra parte, você está completamente enganado. Não irá mudar. Você mudará o seu relacionamento se você passar a mudar as suas atitudes. A pessoa não muda, a pessoa convive mudando as suas atitudes. E hoje aqui na primeira leitura fala justamente disso, do acreditar. Eu não vou me casar porque eu acredito que o outro vai mudar. Eu vou me casar porque eu acredito que pela bênção de Deus, o meu relacionamento ficará cada vez mais edificado. E eu tenho que fazer por onde? Porque este casamento, esta bênção de Deus, esse sacramento do matrimônio, implicará na minha convivência direitos e deveres, que são obrigações próprias do sacramento do matrimônio, que é regido por esta lei chamada de amor. E ainda vai dizer para nós lá, a primeira leitura, meus irmãos, vai dizer assim: para que permaneçam fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. Se o casamento de vocês foram regidos por esta firmeza de coração, vocês saberão permanecerem nele. Mas se a firmeza de vocês para o casamento forem interesses fúteis, não tem como permanecer nele. Qualquer decepção nos abre uma janela para fugir do compromisso, para fugir da fidelidade, para fugir da indissolubilidade, que para Deus não tem como. E a palavra vai dizer ainda, meus irmãos, passarão um ano inteiro trabalhando juntos. Aqui diz respeito a Barnabé, que foi chamado por Deus. E aqui eu aplico esta palavra na história de vocês. Quantos anos vocês já têm trabalhado juntos? Quanto tempo Deus ofereceu a vocês para que pudessem conhecer um ao outro? E por incrível que pareça, vocês ainda não se conhecem 100% um ao outro. Cada dia surgem surpresas, agradáveis e desagradáveis. É sinal que o ser humano é difícil ser conhecido, ou se permitir conhecer 100%. Porque o ser humano, ele é falho, ele é limitado, ele é imperfeito.
E o relacionamento de vocês, eu não diria que é imperfeito, mas eu diria que o relacionamento de vocês caminham para a perfeição, querida por Deus, que é com sacramento. E vocês estão hoje na igreja pedindo a Deus, através da fé, através do sacramento, para que Deus os ajude a aperfeiçoar cada vez mais esta união que vocês já vivem, demonstrada de fé pública como casamento. E a palavra de Deus ainda vai dizer para nós, olha lá, na igreja, Deus chama alguns, e esses alguns têm nomes, e aqui no Atos dos Apóstolos vai dizer, Barnabé, Simão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes. Aqui podemos dizer também que hoje Deus chama vocês, cada um de vocês, a colaborar com o projeto dele. Homem deixará a família, unirá a sua esposa e constituirá a sua própria família. A mulher, escolhida por Deus para auxiliar o seu homem, também é um esteio para a casa, é fonte de fruto, e de fruto bom. No Salmo, vai dizer que o Senhor fez conhecer seu poder salvador. Hoje podemos dizer que vocês, cônjuges deste casamento, vocês também se permitiram se conhecerem um ao outro, mesmo que não seja 100%, mas continua a viver esta constância do relacionamento, porque a novidade sempre bate em a nossa existência, sempre temos uma novidade que edifica, e novidade que é vista como provação, se nós não estivermos bem preparados para acolhê-la. E às vezes, bate à nossa porta, novidades que nós não queríamos nem conhecê-las, porque em vez de ajudar, acaba nos atrapalhando. Por exemplo, alguém que se casa, e depois é surpreendida com a novidade da notícia, de que alguém havia traído uma parte, naquele relacionamento. É decepcionante, não é decepcionante? Então, por isso que nós precisamos pedir a Deus neste momento, para que conceda a cada um de vocês os dons do Espírito Santo, provindos do coração de Deus, para que edifique cada vez mais a vida de vocês, para que conceda a cada um de vocês a misericórdia, para saber respeitar a história passada do seu cônjuge, antes de estar construindo a história ao seu lado, para que você possa de fato acolher, não levando no coração o desejo de mudar o seu cônjuge, mas levando no coração que é possível construir uma história de amor, uma família ao lado desta pessoa, que mediante a convicção de fé, foi Deus que colocou ao seu lado, para que o ajudasse a caminhar. Esse é o sentido do matrimônio, e aqui implica também, meus irmãos, a dignidade do matrimônio, que é a abertura à vida, e muitos de vocês já têm uma história regida por filhos, já educaram os seus filhos, alguns teve a graça de serem avós, levam no coração essa virtude, sinal que Deus já está abençoando. Muitos, por alguma circunstância peculiar, não tiveram os filhos biológicos, mas tiveram incontáveis filhos pela afetividade, um sobrinho, um primo, um parente que ajuda, que dá assistência. Isso também é o filho que Deus colocou no vosso relacionamento. Abramos o nosso coração por este momento. Peço a Deus, amados irmãos, que através de Santo Antônio possa iluminar a história de vocês, como está neste Evangelho. Que Deus conceda a graça de viver esta gratuidade do amor. De graça recebestes, de graça devereis dar. Isso simboliza a gratuidade do amor, é a doação.
E como nós estamos no contexto da trezena de Santo Antônio, e nós reservamos esta noite para o casamento comunitário, a noite que Deus reservou para vocês, a noite que vocês escolheram fazendo bom uso da liberdade de vocês, e vocês aceitaram essa proposta em vossas vidas. E nós não poderíamos deixar de falar de Santo Antônio, com o aspecto de um santo casamenteiro. Nós bem sabemos que tem vários testemunhos de Santo Antônio, vários exemplos que pessoas levavam no coração, compartilhando uns com os outros, sobre milagres alcançados. Mas hoje eu gostaria de dizer apenas 2 testemunhos de Santo Antônio, que pudesse aludir um pouco a respeito do casamento. Um é que um certo dia, uma mulher procurou Santo Antônio, pedindo aconselhamento, porque o desejo dela era se casar. Mas naquele contexto de Santo Antônio, nós estamos aqui no século XIII. E no século XIII, para a mulher casar, ela precisaria ter dotes. E aí esta mulher, desejando se casar, procura Santo Antônio e compartilha com ele a sua vida, a sua história. E Santo Antônio escuta esta mulher. E Santo Antônio vai dizer assim: eu vou ajudar a você a encontrar o dote para o seu casamento. E naquela época era 400 moedas. E aí Santo Antônio colocou no bilhetinho no papel e falou assim: ao sair daqui, você abra esta oração e busca com fidelidade vivê-la. E quando esta mulher saiu, abriu imediatamente o bilhetinho que Santo Antônio havia dito que era uma oração, e lá estava escrito: procurai o comércio tal e a pessoa tal, e peça a esta pessoa apenas uma moeda, e esta moeda deverá ser colocada na balança, fazendo contrapeso com um papel. Então uma folha de papel era colocada de um lado da balança, e a moeda era colocada do outro lado. Obviamente que a moeda pesaria mais do que a folha do papel. E quando essa mulher chegou no comércio, escrevendo aquela bilhete que para ela era uma oração, entregou ao comerciante, e o comerciante falou assim: de Santo Antônio isso aqui é um pedido insignificante, uma moeda, o que é uma moeda? Seria mais ou menos a gente meter no bolso hoje e tirar uma moeda de R$1, o que é uma moeda? Só que para cumprir o desejo espiritual, ele teria que colocar na balança. E quando ele colocou na balança, ele percebeu que a folha de papel pesava-se mais do que uma moeda. E aí ele precisou colocar, para dar o equilíbrio, 400 moedas. E quando chegou nas 400 moedas, ele recordou que era o valor que ele devia a Santo Antônio. E aí a mulher recebeu este valor, que é o dote, e armou o trâmite para o seu casamento. Que belo testemunho. O outro testemunho de Santo Antônio, visto como santo casamenteiro, é que alguém, loucamente desejando o casamento, tentava promessa de todos os tipos, mas não tinha fé no seu coração, porque era incrédula. A mulher recebeu os testemunhos de muitas pessoas a respeito de Santo Antônio, e esta mulher vai conversar com Santo Antônio, e conversa com Santo Antônio através da iconografia, como esta aqui, a imagem, não como Santo Antônio em pessoa, e começa a conversar com a iconografia, pedindo mesmo a intercessão. E aí ela sentiu no coração assim: compra uma imagem, leve para a sua casa e coloque na mesa no seu quarto, e ali vou interceder por ti, e você irá encontrar alguém na sua vida, para que possa caminhar para o casamento. E a pessoa comprou de fato, e a pessoa levou esse santo para a casa dela, ficou alguns dias no quarto, nada, colocou na sala, nada, colocou na cozinha, nada. Teve um dia que essa mulher se rebelou, ficou tão nervosa, pegou esse santo e jogou pela janela. E este santo, acontece o quê?
bate na cabeça de um homem que estava passando na rua. E aí este homem chegou desesperado, querendo saber quem tinha lançado aquela imagem toda quebrada, e descobriu que era a moça. Quando deu de encontro com a moça, ambas as partes se apaixonaram. E ali começou uma história de amor. Percebe que quando Deus quer, as coisas acontecem? Quando Deus quer, não é pelo nosso modo, mas é pelo modo de Deus. Talvez vocês, no relacionamento de vocês devem ter pensado também outro caminho para chegar ao casamento. Talvez vocês deveriam ter sonhado um outro jeito para casar num religioso. Mas este momento está acontecendo porque foi Deus que preparou. E nós precisamos acreditar nisso. O casamento no religioso de vocês hoje está acontecendo, é porque Deus já havia preparado. Chegou o momento de que vocês precisavam dar um passo a mais. Não era ficar somente pela lei humana. Deus chama vocês agora para viver não a lei divina, mas para viver a vontade divina. E qual é a vontade divina? Se não esta que Deus coloca no coração de cada um de nós. Então peçamos a Deus neste momento, aos senhores e às senhoras, que possam, através de Santo Antônio, através de Barnabé, o apóstolo da consolação, que possam dar para vocês também a receita, para saberem consolar uns aos outros, nos momentos mais complicados, quando vocês passarão por algum tipo de dificuldade. E peço que vocês também não se isentem de suplicar a intercessão de Maria Santíssima, porque ela foi aquela senhora da alegria, que esteve na festa de casamento, pedindo a Deus, na pessoa de Jesus, que não deixasse a felicidade daquela festa acabar. E é o que eu peço hoje para cada um de vocês, que Nossa Senhora e São Barnabé, Santo Antônio e todos os vossos santos e santas de devoção possam ajudá-los a encontrar este caminho da perseverança, da fidelidade e da obediência para com esta lei suprema, que é o amor. Sejam obedientes ao amor, sejam fiéis uns aos outros, que o casamento de vocês durarão por muito tempo, não mais do que aquele permitido por Deus. Que assim seja. Amém.